Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que está muito em alta aí no mercado nacional, que é sobre a nossa taxa de juros, né? Nós vemos várias notícias a respeito dos juros. Muitas vezes você vê algumas pessoas comentando que os juros do Brasil está muito alto, né? Principalmente economistas comentando isso. E enquanto você vê algumas outras pessoas que estão falando, não, vamos deixar como tá. Se você reduzir a taxa de juros nesse momento, a inflação vai subir e vai prejudicar de maneira geral aí a nossa economia. Então, quero trazer aqui a minha opinião a respeito disso, eu vou fazer um panorama geral, então vai ser inclusive uma revisão para a galera que estuda aí para a prova, né? Eu vou falar sobre taxa de juros, eu vou falar sobre inflação, eu vou falar sobre PIB, eu vou falar sobre o mercado dos Estados Unidos, então assim, tentar literalmente fazer um panorama econômico geral e tentar ligar todas essas variáveis, para você conseguir ter uma noção de por que a taxa de juros ela deve sim abaixar nesse momento no Brasil, tá? Inclusive, nós vamos ter reunião do Copom na semana que vem e teremos reunião também do Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, também na semana que vem. Então, a expectativa é, por lá, a taxa deve se manter. E por aqui, né, o Banco Central, ele obviamente não pode falar nada, ele está no período de silêncio, mas nós temos expectativa que a taxa se mantenha, né? Eu vou mostrar o Boletim Focus daqui a pouco para vocês também, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui na tela eu coloquei um site que mostra para vocês o ranking mundial de juros reais. E aí nós já começamos trazendo a primeira grande questão. O que é um juros real? Quando você tem a taxa de juros dessa economia, quanto que é a taxa de juros no Brasil hoje? 13,75 ao ano. Significa que qualquer financiamento, qualquer empréstimo que você vai pegar, o mínimo que você vai pagar é esse valor anual, né? Então é uma taxa que guia todas as outras taxas. 13,75. Só que daí quando você desconta os efeitos da inflação, aí você chega na taxa de juros real. É aquela que está acima da inflação. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, que vão começar a investir, que você tem que buscar produtos que te dê rendimento real. Então imagina, poxa, eu invisto aqui na poupança, a poupança te paga um valor e a inflação ela está acima da poupança, então resultado, você não ganhou poder de compra, você não teve nada, tá? Então você não teve ganho real. E aqui você tem a noção do que vem a ser, ó. É como se fosse uma subtração, né? Obviamente você não subtrai. Quando a gente fala de percentuais, a gente faz uma divisão, né? Um pelo outro. Então você dividindo 13,75 por 5,6, que é a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses, você chega no juros real como 7,72, tá? Esse risco aqui, ele é um risco que é medido pelas agências de rating, que são aquelas agências que dão notas de crédito, né? Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, e elas dão esse crédito também para vários países, então é chamado de risco soberano, né? O risco de um país ele ficar inadimplente, por exemplo, com credores internacionais. E o Brasil ele está aqui nesse grau BB-, ok? Enquanto que tem outros aqui, né, A+, e por aí vai. Beleza, juros reais 7,72. Se você olhar os outros países aqui, o México, né, que é o segundo país com maior juros real do mundo, ele está menos da metade do que o Brasil. Ele tem uma inflação maior, inclusive, do que o Brasil aqui nos últimos 12 meses. E se você fizer a comparação com o principal de todos aqui, que é os Estados Unidos, eles pagam uma taxa de juros real de 1,18 negativo. Então, se você pega seu dinheiro atualmente e você compra um título público que te paga uma taxa de 4,75 lá dos Estados Unidos, considerando o aumento dos preços, você vai ter um juros real de menos 1,18, ou seja, você não ganha rendimento real quando você investe lá, ok? Então tá, então o pessoal eles começam a argumentar o seguinte, olha William, eu acho que os juros não pode cair nesse momento, por quê? Se a gente fizer isso, a nossa inflação ela vai subir, nossa inflação ela está alta, etc e tal. Beleza, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês nosso histórico também de inflação. Esse daqui ele é o da dívida pública, daqui a pouco eu mostro para vocês também. Aqui, o painel de indicadores do IBGE. Vou pegar, né, dar um zoom aqui para vocês, para a gente ver o nosso IPCA, que é o indicador oficial de inflação do Brasil. Então é por meio dele que nós temos noção se realmente os preços, de maneira geral, eles estão subindo ou se eles estão caindo. No acumulado dos últimos 12 meses, nós tivemos aqui 5,60 de inflação, né? Então, olha aqui a variação que a inflação ela teve mensalmente. Somando os últimos 12 meses, 5,60.
E aí muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas se a gente abaixar os juros agora, a inflação vai subir. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Né? Isso daqui eu sempre faço para as pessoas, para forçar as pessoas a começarem a raciocinar de maneira econômica mesmo. A inflação, ela pode ser proveniente de duas coisas. Ou ela pode ser proveniente de demanda. Demanda é o quê? São as pessoas consumindo, o pessoal gastando dinheiro e realmente, poxa, a demanda está tão forte que eu não estou conseguindo fazer com que a oferta acompanhe a demanda. Então a oferta ela continua do mesmo jeito que estava, a demanda está muito forte, pronto, ultrapassou aqui a oferta, você começa a ter uma pressão para elevação dos preços. Né, os ofertantes estão lá, poxa, muita gente querendo comprar meus produtos, só que eu não consigo atender todo mundo, vou aumentar o preço. Inflação de demanda. Quando a gente fala de inflação de oferta, ela é aquela inflação que ela é chamada também de inflação de custos. Inflação de oferta, ela foi desencadeada principalmente lá no começo da pandemia, né, quando você teve que parar basicamente o comércio no mundo inteiro, e também por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, que trouxe, né, crises produtivas globais. Então cadeias produtivas foram rompidas, a Rússia traz muito fertilizante para o Brasil, então o Brasil é um grande importador de fertilizante, produtos primários que impactam também no preço de vários outros produtos do varejo, preço do petróleo que subiu e etc. Beleza, então nós temos uma inflação que ela é proveniente da oferta. Como que você faz para controlar uma inflação de demanda e uma inflação de oferta? Os remédios eles são diferentes. Uma inflação de demanda, quando você sobe os juros, aí sim, o que você faz? Você vai olhar para aquela pessoa ali que está querendo pegar um crédito para comprar um carro, uma casa, uma moto, que seja, um bem de alto valor agregado, ou muitas vezes a pessoa ela pega crédito até para consumir besteira, já vi muita gente fazendo isso, a pessoa ela vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e muitas vezes ela nem vai ter o cadastro dela aprovado para ela conseguir pegar aquele crédito por conta do risco de inadimplência, juros elevados. Então a tendência com juros altos é que você reduza o crédito na economia. Reduzindo esse crédito, você vai reduzir o consumo de maneira geral. Com menos consumo, os empresários vão ter uma expectativa de lucro menor, vão reduzir investimentos, vão reduzir contratação de pessoas, emprego, e com isso você vai ter queda no PIB e queda na inflação. Isso é o remédio para uma inflação de demanda. Então você subiu os juros acima da inflação, que é a nossa famosa regra de Taylor, ok? Beleza. Porém, a inflação de oferta não se controla com taxa de juros. A inflação de oferta, ela pode ser controlada, por exemplo, utilizando o câmbio. Você consegue controlar para você diminuir, por exemplo, o custo de produtos importados. Então, se você tiver um câmbio mais valorizado, você consegue diminuir o custo dos produtos importados. Obviamente que uma das maneiras de você valorizar o câmbio é um juros alto. Só que não precisa ser a maior taxa de juros real do mundo para você valorizar o câmbio. Ah, William, mas mesmo assim nós não estamos com o câmbio tão valorizado, não está subindo tanto assim, não está caindo tanto a nossa taxa de câmbio, justamente por conta da crise que está acontecendo atualmente lá nos Estados Unidos e porque aqui no país ainda não foi divulgado o plano fiscal. Obviamente que depois for divulgado o plano fiscal, dependendo de como ele for ser tratado aqui no país, nós teremos um fôlego, né, mais tranquilo aí para acalmar os mercados financeiros de maneira geral e aí você conseguir reduzir essa taxa de juros. Então não tem necessidade, isso daqui inclusive é um consenso, eu não vi nenhum economista até agora falando que não, o Brasil oferece tanto risco que ele precisa pagar a maior taxa de juros real do mundo. E aí as pessoas falam, mas a dívida pública do país é grande. Beleza, eu trouxe aqui a evolução da dívida pública, tá? Aqui no site do IPEA Data, em percentual do PIB, que é uma das coisas onde as pessoas não costumam ver. A pessoa, ela costuma ver a dívida total. Sei quantos trilhões, não. Você vê a dívida em percentual do PIB. Se você observar aqui, ó, em 2020, ela estava em 60% do PIB, 61%, 59%, e aí ela começou a cair até chegar agora em 56% do PIB, em 2023, janeiro de 2023. Ah, William, isso é alto? Não, isso não é alto. Se você pegar os Estados Unidos tem uma dívida muito maior. Óbvio que eu não vou fazer comparação entre as duas economias, porque Estados Unidos tem a moeda de aceite internacional, então é uma economia desenvolvida, né, que tem indústrias maiores e mais eficientes do que aqui no Brasil. Mas enfim,
temos então uma dívida pública aqui em percentual do PIB de 56%. Como que eu faço para reduzir dívida pública, né? Eu posso reduzir a dívida pública cortando gastos, essa é uma das maneiras. Então, poxa, vamos tributar a galera para a gente ter uma arrecadação maior, a gente consegue reduzir os gastos. Isso é uma das formas de você reduzir a dívida pública, tá? Ou você consegue reduzir dívida pública em percentual do PIB, olha que mágica, né, entre aspas, aumentando o PIB. Se você aumenta o PIB, a dívida automaticamente ela cai em percentual do PIB, porque você está fazendo a comparação entre as duas variáveis. Então, se você aumenta o consumo, os investimentos, o gasto do governo, inclusive, está dentro da fórmula do PIB, o saldo líquido da balança comercial, você consegue fazer com que o PIB da economia suba e a dívida pública caia. Ah, William, mas beleza, eu não quero, não gosto do governo gastando, etc. O gasto geralmente não é eficiente. Tudo bem, eu entendo. Muitas vezes a gente tem essa perspectiva, né? Só que você não tem só essa variável dentro do PIB. Tem o consumo, tem os investimentos, que depende das famílias e depende das empresas, basicamente. E com os juros mais baixos, você incentiva os dois. Você incentiva consumo, você incentiva investimentos. E você aumentando o PIB, olha aqui, reduz a dívida. Então, qual que seria o argumento? Aí eu já vi, inclusive, um argumento da pessoa, um economista falando o seguinte: mas nós estamos no pleno emprego, né? O que seria o pleno emprego? Né? Isso é um termo novo, muitas vezes você talvez não tenha ouvido falar. Em economia, né, apesar de nós termos esse desemprego aqui de 7,9, em economia a gente considera o seguinte: a partir do momento em que o emprego ele não passa a gerar inflação, você está ali no pleno emprego. Depois que você ultrapassa o pleno emprego, ou seja, o desemprego fica abaixo do desemprego natural, e você não tem capacidade ociosa na economia, você começa a gerar inflação por conta daquele excesso de pessoas empregadas, ok? Então não significa que pleno emprego é quando 100% das pessoas estão trabalhando, não. Aí teve economista que ele argumentou que o 7,9 era o pleno emprego do Brasil. Então é como se a gente tivesse o nosso desemprego natural. Nós não vamos conseguir reduzir mais do que isso. Se você pegar aqui a variação, né, do desemprego aqui embaixo, ó, você vai reparar que lá em 2020 nós tivemos, né, 12,4. Então realmente o desemprego ele foi caindo muito, ok? Então, por exemplo, se você compara esse desemprego aqui, 7,9, você compara com a variação do PIB, você vai ver que nos últimos 12 meses tivemos um PIB de 2,9%, mas no quarto trimestre de 2022 o PIB foi negativo em 0,2%. E aí eu pergunto, como que estamos no pleno emprego, onde a gente pressupõe que não tem capacidade ociosa, ou seja, as empresas, as indústrias, imagina uma indústria que tem 1.000 computadores para o pessoal poder trabalhar. Capacidade ociosa seria o quê? Somente 500 computadores estão sendo utilizados, outros 500 estão parados. Isso é capacidade ociosa. Tem capacidade de produzir mais, mas está ocioso. Tá? Se nós estivéssemos realmente no pleno emprego, por que o PIB foi negativo no trimestre anterior? Né? Então, assim, não acredito nessa tese também. Isso não me convenceu, não convenceu vários outros economistas, ok? Beleza, então vamos continuar nossa análise aqui, né? Aqui nessa parte do Banco Central é só para mostrar para vocês aqui a inflação, né, de 5,60. A meta que o Conselho Monetário Nacional definiu foi de 3,25, pode até 1,5% acima, né? Então 4,75 é considerado na meta. E a Selic aqui em 3,75. Vou fechando essas abas aqui para a gente não ir se perdendo, tá? Principalmente eu que estou aqui mostrando para vocês. Beleza. Essas tabelas especiais aqui não, quero mostrar agora para vocês o relatório Focus, que seria a expectativa do próprio Banco Central em relação à nossa economia. Isso aqui é importante, toda segunda-feira o Banco Central divulga, tá? Então, olha só, a variação da inflação. Nós temos uma expectativa, então, de baixa, né? Uma semana acreditava que era 5,96, agora 5,95. Então, caiu um pouco a expectativa. O PIB aqui, a variação percentual em relação ao ano anterior, de 0,88 para esse ano de 2023. E aqui, ó, já aparece a Selic a 12,75, ou seja, já existe a expectativa de que realmente a taxa Selic ela vai cair esse ano, tá? Então, assim, é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Enquanto que para 2024, 10% Selic, depois 9% e depois 8,75% e por aí vai. Aqui você consegue ter uma noção de tudo isso que eu estou falando para vocês, ok?
Então, a dívida líquida setor público aqui também percentual do PIB, né? Ali no IPEA Data você tinha até janeiro, então a 60,90. Resultado primário. O que é o resultado primário? É simplesmente as receitas menos os gastos do governo. Resultado nominal, olha a diferença do resultado nominal. De 1,1 negativo foi para 7,8. Por quê? A diferença de 6 pontos percentuais aqui de um para o outro é apenas com juros da dívida que nós pagamos. Então, quanto maior os juros, mais juros a gente paga para a nossa dívida pública. Então, isso prejudica também o resultado nominal do país. Então, reduzindo os juros aumenta inclusive isso, melhora inclusive isso. Você reduz a quantidade de juros que você paga para a sua dívida. Ok? Beleza. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Já ouvi também, né? Inclusive eu vi numa discussão aí, era uma jornalista que ela estava comentando o seguinte, mas quem que vai querer financiar o Brasil? Ela falou isso ali na fala dela, estava inclusive debatendo lá com um economista muito bom que chama André Lara Rezende, né? Então, quem vai querer financiar o Brasil se a gente reduzir tanto os nossos juros a ponto de ninguém querer investir aqui? Aí eu faço a mesma pergunta que ele fez para ela, né, naquela ocasião. Aonde está a dívida pública do Brasil externa? O Brasil não tem dívida pública externa, nossa dívida é interna, ela é financiada por brasileiros, nenhum país financia o Brasil, não existe isso, tá bom? Então, assim, não tem essa limitação. Nós podemos simplesmente emitir mais dívida se quiser, para pagar a dívida. Todos os países fazem isso, tá? Nada demais. Olha aqui, ó, o comunicado da próxima reunião do Copom, né, 21 e 22 de março, vamos ver se as expectativas vão acontecer. Agora eu vou comparar aqui com os Estados Unidos, né? Essa daqui é a taxa de desemprego dos Estados Unidos, 3,5, né? 3,6 aqui em fevereiro, última taxa. Chegou, né, lá nos 14,7, lá no auge da pandemia, e foi caindo. E a inflação dos Estados Unidos, né, ela está em torno de 6% também, tá aqui, ó, se eu não me engano, tá aqui, ó, 6% a inflação. E aí teve essa quebra desse banco SVB, que obrigou o Banco Central a criar um pacote. Então eu vi muitas pessoas também criticando, falando que o pacote ele vai gerar inflação, vai acabar com o mercado. Aí eu não sei aonde, literalmente, que às vezes essas pessoas elas estão com a cabeça, né? Por exemplo, você pegar e falar assim, o pacote que o Banco Central dos Estados Unidos criou, que é uma medida de liquidez de curto prazo, para salvar os bancos, não deveria existir. Ok. O banco foi lá, teve um ativo ruim, né? Então estava investindo somente em títulos públicos de longo prazo, com títulos pré-fixados, e aí o juro subindo, o preço dos títulos cai, e os seus passivos eram um pouco diversificados também. Então ele recebia praticamente depósito somente de empresas de venture capital e também firmas de startups, né? Basicamente, essas empresas emergentes que buscam crescimento rápido, enfim. Fez cagada? Fez. Vai quebrar? Vai quebrar. Já quebrou, na verdade, né? Só que se o Banco Central, ele pode optar, não vou fazer nada. Sabe o que vai acontecer se ele não fizer nada? Esse é o sistema capitalista, pessoal. Esse é o sistema capitalista. Se ele não fizer nada, aí você pode começar a pensar o seguinte, olha, pensa se você morasse nos Estados Unidos, banco quebrou, você tem conta num banco que é de médio porte ou de pequeno porte, o que você faria? Primeiro dia útil que você pudesse sacar seu dinheiro, você ia no banco e você ia sacar seu dinheiro. Ou você ia sacar seu dinheiro e você ia aplicar num banco maior, de grande porte, ou você ia sacar e ia deixar fora do sistema. Falar, não vou deixar. Esse banco quebrou, com certeza outros bancos vão quebrar também. Ok? Você faria isso, eu tenho certeza, eu faria isso, todo mundo faria isso, e foi isso que aconteceu. Então, se as pessoas chegam numa corrida bancária, querendo sacar os recursos todas ao mesmo tempo, o banco não tem dinheiro para pagar e aí o banco quebra. Então, esse banco quebrou, outro banco ia quebrar, outro banco ia quebrar, outro ia quebrar, outro ia quebrar. Você ia ter uma falência generalizada no sistema. Muitas vezes você ia ter uma concentração no mercado maior, que talvez os grandes bancos eles sobrevivessem, e aí com uma concentração bancária maior, você tem um oligopólio que prejudica inclusive a eficiência do sistema. Você vai inclusive fazer com que os bancos possam cobrar taxas mais caras, vão exercer poder, né? Apesar de não ser monopólio, pode exercer poder de monopólio, vai ter um markup, ok? Então você não pode simplesmente deixar com que não vamos dar esse pacote de liquidez, vai gerar inflação. Você acha que o pessoal está preocupado se vai gerar inflação? Liquidez não necessariamente gera inflação.
Nada a ver, isso vai depender de vários outros fatores, depende do PIB potencial, PIB efetivo, desemprego natural, desemprego efetivo. Isso, a inflação de oferta e demanda, depende disso. Só de você dar liquidez para o mercado significa que vai gerar inflação. Se fosse assim em 2008, na crise dos Estados Unidos, que o passivo dos bancos aumentou em mais de 10 vezes, não teve inflação. Então, cadê o argumento que aumentou a base monetária, acabou o mundo, inflação vai vir a rodo? Não existe, tá bom? Não é assim que funciona. Então, imagina, aí um banco quebra, corrida bancária para outro, o outro quebra, aí a firma que tinha lá um empréstimo com aquele banco, ou que ia fazer, a firma não consegue mais pegar, aquela firma quebra, aí a outra firma começa a quebrar porque dependia do banco para fazer suas transações. Aí, meu amigo, é uma quebradeira no sistema geral. Então, o sistema capitalista, que um monte de gente defende, mercado financeiro livre, né, para se autorregular sozinho, ele não ia existir, ia quebrar tudo, ia ter uma crise sem precedentes, com desemprego nas alturas. Entendeu? Então, antes de criticar um pacote desse, tem que pensar por que as pessoas que estão lá estão fazendo. Porque sabem o que estão fazendo. Né? Então, criou um pacote financeiro para salvar a economia. É um pacote de curto prazo, não é um quantitative easing, uma política monetária não convencional, que eu vi algumas pessoas comentando também, porque o quantitative easing, ele vem a ser o quê? Ele é quando você compra títulos públicos e privados de longo prazo com o objetivo de reduzir a taxa futura de longo prazo para baixo. E você compra a preço de mercado, essa compra foi a preço de face, valor original dos títulos e de curto prazo. Então não é quantitative easing, simplesmente pacote de liquidez de curto prazo, ok? Então não vejo problema nisso. Agora com essa quebra, possivelmente a inflação não deve continuar subindo fortemente lá nos Estados Unidos também. E eles devem começar a manter os juros. E aí a taxa de juros interna nossa, ela depende basicamente de 4 variáveis. Ela depende da taxa de juros externa, a gente compara os Estados Unidos, expectativa de desvalorização do câmbio, custos de transação e o risco país. Se você pegar o CDS do Brasil, que é o Credit Default Swap, né, que basicamente ele dá o risco de crédito na inadimplência do país, ele está em torno de 300 base points, tá? Então, pega 3 pontos percentuais. Acima desse daqui, 4,75, dá 7,75. Aí você pega custos de transação, beleza, joga ali para 8 e alguma coisinha. E pega expectativa de desvalorização do câmbio. Expectativa de desvalorizar, mas, sei lá, 2%. No máximo, você para pagar 10% aqui de juros, você está pagando o suficiente. Entendeu? Então, tem espaço sim, ok? Trouxe aqui então o relatório Fox, trouxe a taxa de desemprego dos Estados Unidos, né? O mercado lá realmente está aquecido, reunião dos Estados Unidos aqui na semana que vem também. PIB, né? Esse é o PIB também lá dos Estados Unidos. Então, ó, também está em queda o PIB. Trimestre a trimestre ele está caindo, assim como o Brasil. Se o Brasil tiver um outro PIB de queda, um outro trimestre de queda, ele entra em recessão, tá bom? Então, galera, eu quis trazer um panorama geral, uma argumentação geral aí para vocês a respeito do que eu acho a respeito da nossa economia, da nossa taxa de juros. Então, minha opinião tem que cair, né? Acho que já bem que todo mundo já concordou no Brasil inteiro, não tem ninguém quase que está discordando disso. É uma outra pessoa. Então, tá aqui, né? Inclusive, se esse vídeo chegar para mais e mais pessoas aí, mais um economista falando a opinião que os juros têm que cair e provando que é possível, você tem espaço para você reduzir a taxa de juros, beleza? Curtiu esse vídeo aí? Se inscreve no canal e deixa o seu like.